Olá, quinto ano! Tudo bem com você? E aí, como estão as coisas? Está um pouquinho frio, né? Hoje a tia tá até de casaco, mas hoje nós estamos terminando o nosso conteúdo do nosso livro para na semana que vem nós fazermos a nossa revisão e aquela aula extra que a tia prometeu de alguns conhecimentos gerais e dos significados das palavras, ok? Então vamos dar continuidade hoje na nossa área de conhecimento de ciências humanas, no nosso componente curricular de História. Então, quinto ano, vamos trabalhar aqui, que a gente vai voltar lá, para a gente não se perder. Nós estamos falando aqui na nossa aula de hoje, né, que nós estamos trabalhando na nossa segunda unidade. O que é a nossa segunda unidade? É o nosso segundo bimestre. E nós começamos no nosso primeiro capítulo falando sobre igualdade de direitos, no nosso segundo capítulo sobre a luta dos indígenas pelos direitos civis, e vamos fechar o nosso livro falando sobre os direitos à terra. E aí na página 234, onde nós demos uma paradinha, vamos começar falando um pouquinho sobre indígenas depois da colonização. E aí vem trazendo um texto e vem trazendo algumas datas muito significativas para o seu conhecimento, tá? Vamos fazer um breve resumo, sem que a gente perca tempo fazendo essa leitura, mas você pode ler o texto todo. A tia vai fazer um breve resumo, tá bom? Aqui vem falando o seguinte: os portugueses consideravam que os índios eram incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. E por causa desse motivo, os portugueses eles se achavam donos dos índios, ok? Tô trazendo para você numa linguagem mais simples para você entender. E aí alguns direitos, durante alguns anos, muitos anos depois do período de colonização, da chegada dos portugueses, os índios adquiriram alguns direitos, tá? Lembra que nós estudamos em geografia o órgão que estuda os direitos dos índios, que é a FUNAI? Então, aqui nós vamos trabalhar um conceito de datas muito importantes. Ó, vamos lá. Esses povos, que são os indígenas, eles lutaram pela conquista dos direitos pelo reconhecimento e a importância de coisas muito importantes. Primeiro, da sua cultura e também das terras, ok? Isso foi duas coisas muito importantes que eles queriam preservar: a sua cultura e as suas terras. Por serem colocados nessa condição de tutelados, o que é tutelados? Tutela é uma palavra que diz o seguinte: alguém está cuidando de mim. Então, naquele momento, durante muitos anos, os portugueses achavam que eles eram cuidadores dos índios. E aí começaram a ter vários tipos de resistências indígenas para adquirir direitos, ok? Nós estamos trabalhando sobre direitos civis. Civis somos nós e eles também são civis, tá bom? Aí, aqui no texto fala: tendo suas primeiras referências na Constituição de 1934, quando foram chamados de silvícolas, conforme abaixo, é possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. O que a gente lembra sobre Constituição? Lembra que a tia falou que quando nós passamos a ser, né, um país, né, foi formada uma Constituição. O que é uma Constituição? É uma formação de regras que são colocadas como leis e que elas devem ser
cumpridas. E toda lei tem um número e todo número tem, dentro desse número, tem uma descrição sobre essa lei e tem vários artigos sobre ela, porque ela pode vir trazendo várias aberturas para a gente poder ter direitos, deveres, obrigações e adquirir informações. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. Então, dentro da Constituição de 1934, lá no artigo 129, teve aqui algumas observações. Será respeitada a posse de terras silvícolas que nelas se achem permanentemente localizadas, sendo-lhes no entendo vetado aliená-las. O que isso quer dizer? Que nesse momento aqui, eles estavam dando direitos a que eles pudessem ficar morando naquelas e viver naquelas terras, porém, eles poderiam perder as terras, porque as terras, elas estavam alienadas. O que isso quer dizer? Que ela é provisoriamente de alguém, porém, ela pode ser passada para outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. A tia tá tentando trazer de uma forma mais simples, tá bom? Aí, aqui na Constituição de 1946, no artigo 216, houve aqui mais uma outra coisa observativa. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizadas com a condição de não se transferirem. Novamente, eles dão direitos às terras, aí já não são mais, eles não precisam mais sair dali e nem perdem mais as terras, mas eles não podem passar as terras para outras pessoas, só para as próprias pessoas da mesma família, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Mais uma Constituição. Na Constituição de 1967, do artigo 186, é assegurado aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e é reconhecido o direito ao usufruto exclusivo aos recursos naturais de todas as utilidades nelas existentes. Olha que interessante. Nesse período aqui que a tia acabou de ler, quer dizer que a terra já pertence a eles e que eles podem fazer com essa terra o que eles quiserem. Eles podem plantar, podem colher, e o usufrutos delas é que eles podem doar para familiares e fazer o quê? Fazer como herança daquele lugar. Então, se a minha casa nesse período fosse, eu não poderia vendê-la, mas eu poderia pegar e dar para minha mãe, dar para minha irmã, dar para o meu filho, porque se chama uso e frutos, que é da mesma família, tá bom? Emenda da Constituição de número 1 de 1969, no artigo 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis, nos termos em que a lei federal determina a eles, cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o direito ao usufruto exclusivo das riquezas e de todas as utilidades. Nesse momento agora, eles conseguem definitivamente o direito pleno a essas terras, tá bom? Aí tem aqui uma observação e tem uma atividade de mão na massa que você precisa fazer na página 235, ok? Espero que você tenha entendido um pouquinho que a tia quis passar. Se você não entendeu, você pode me chamar no privado e a gente tirar as suas dúvidas. Na página 236, você vai observar que tem aqui serviços e órgãos de proteções aos indígenas.
e tem uma cronologia. O que é cronologia? Crono vem do, crono, né? Vem do tempo. Então, a cronologia, né, é o acompanhamento do tempo de trás para frente. Então, a gente observa que é uma cronologia de tempo do ano de 1910 até o ano de 1988. Olha aqui, ó. Preste atenção. E tem várias observações muito significativas. Aí, em cada um desses períodos, tem uma observação. Porém, aqui a tia vai ressaltar uma pessoa em específico e vai ressaltar uma leitura para vocês poderem compreender um pouquinho melhor sobre cada artigo e sobre cada período que se está falando aqui, tá? Darcy Ribeiro foi um dos mais importantes antropólogos brasileiros que dedicou parte da sua vida aos estudos das grandes questões indígenas. Darcy Ribeiro foi um grande estudioso de pessoas, antropólogos, estudo do desenvolvimento humano, tá? E aí, o que ele fez? Como antropólogo, ele observava o comportamento, ele observava o desenvolvimento e ele escreveu muitos livros, inclusive ajudou muito no desenvolvimento da área educacional do nosso país, tá bom? Vou gravar agora o vídeo 2 para a gente continuar, ok?